Olá, muito boa noite. Hoje é um domingo, dia 12 de julho de 2020. Eu tenho o prazer, a alegria, a satisfação de dirigir-me a vocês para compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje eu quero pedir que você abra gentilmente a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 12, para a leitura do versículo de número 49 ao 53. O texto de Lucas 12 diz assim, versículo de número 49. De 49 a 53. Disse Jesus: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim trazer paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos contra uma casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Meus queridos, eu li certa vez um livro de um autor brasileiro e ele fez uma analogia muito interessante quando ele fala a respeito da igreja. A analogia dele é a seguinte: ele compara a igreja como uma espécie de supermercado. Então ele fala nessa analogia sobre a existência de gôndolas de supermercado, onde as pessoas se servem dos produtos a partir da variedade das marcas, dos tamanhos, das cores e dos tipos. E ele diz que as pessoas consumistas do supermercado e acostumadas a essa variedade de produtos, de marcas, de cores, de tamanhos, de tipos, quando vão às gôndolas e os apanham e elas escolhem a partir dos seus gostos, das suas preferências, ele diz que essas pessoas acham, ou algumas delas acham, que nas igrejas é o mesmo. Ou seja, essas pessoas consumistas das gôndolas dos supermercados, a partir das variedades dos produtos, querem diversidades nos programas, nos cultos e na forma da adoração. Diante da pessoa de Jesus, eu quero dizer que só existem 2 únicas opções a esse respeito. Somos e estamos totalmente a seu favor ou totalmente contra. Não há meio termo. No momento em que nós fazemos a decisão a favor da pessoa de Jesus como nosso Salvador e Senhor pessoal, todas e quaisquer outras ligações, por mais estreitas ou íntimas que sejam, como os laços de família, por exemplo, devem passar necessariamente para um segundo plano. Jesus deve ser o primeiro na nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que desprezar os nossos familiares. Eu não estou dizendo isso, eu não afirmo isso e acho isso um absurdo. Mas acompanhe-me de novo, acompanhe mais um pouco aqui. Sempre nós procuramos firmar outros compromissos, outras atividades que permitem meios termos. Por exemplo, mesmo sendo cidadãos honestos, cidadãos comprometidos com a verdade, há os que dentre nós só negam este ou aquele imposto, infringem certas leis de trânsito, por exemplo, principalmente quando essa infração traz um ou outro tipo de benefício. Nós somos cristãos, mas há os que dentre nós fazem uma fezinha com outras divindades, por exemplo, lendo cartas de tarô, signos, mapa astral, regressão de vidas passadas,
astrologia e coisas dessa linha. Tudo isso deixa muita gente insegura e chega a refletir uma certa dose muito grande e realista de imaturidade, de necessidade do místico, do envolvimento com o sobrenatural. Pensemos na seguinte questão: é por acaso duro optar única e exclusivamente por Cristo? Parece, apenas parece, mas no fundo, na ponta do lápis, quando nós consideramos o custo e o benefício, ou quando nós extraímos a prova dos 9, como dizem os antigos, vivenciamos que não é, em absoluto. Dedicar-se exclusivamente a Cristo até causa a dor da perda. Mas ela nos liberta das falsas ligações e das relações superficiais e doentias que não promovem absolutamente nada de bom na vida. O certo é que, se você faz uma opção por Cristo, muitas relações deterioradas se rompem definitivamente, mas em seu lugar surgem novos vínculos mais sólidos e mais consistentes. Em consequência da nossa decisão por Cristo, a nossa participação pessoal na igreja pode ser mais atuante e na sociedade nós podemos ser cidadãos muito mais honestos. Com dedicação exclusiva a Cristo, você será liberto para uma vida mais rica. E óbvio, não significa riqueza monetária, mas espiritual, emocional e óbvio, mais ainda para a eternidade. Foi isso exatamente que Jesus veio, ou para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. O texto nos permite visualizar algumas realidades que envolvem essa nossa decisão que fazemos por Cristo. A primeira realidade que envolve a nossa decisão por Cristo, que o texto nos permite visualizar, podemos extraí-la do versículo de número 49, que é a presença do juízo. Vejam, esse fogo que o versículo 49 diz que existe, Jesus veio atear fogo, evidentemente é simbólico e pode significar, por isso, algumas coisas diferentes. Por exemplo, pode significar o Espírito Santo, ou ainda o fogo que purificará e abrasará os corações, ou ainda o fogo do juízo divino sobre a humanidade. Decidir-se por Cristo, ser ou não Senhor e Salvador de nossa vida, implica necessariamente na presença do juízo. Vejam, se Jesus for de fato e em verdade nosso Senhor e Salvador pessoal, estaremos livres da condenação pelo pecado. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17 diz, a condenação é esta, que não creram no nome do Filho unigênito do Pai. Porém, por outro lado, o outro lado da moeda é verdade na mesma proporção e intensidade. Ou seja, se Jesus não for de fato e nem de verdade o nosso Senhor e nosso Salvador, nós estaremos sim inclusos na condenação preparada para o diabo e os seus anjos e para todos aqueles que não aceitarem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Aqueles que rejeitarem o apelo do Espírito Santo para que Jesus seja aceito como Senhor e Salvador pessoal, serão condenados ao juízo do fogo eterno. Lucas 3,16 diz assim, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 25:46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, a decisão por Cristo, tê-lo ou não como Senhor e Salvador, necessariamente envolverá juízo para a salvação dos que aceitarem, para a condenação dos que não aceitarem. A segunda realidade que envolve a nossa decisão por Cristo, que o texto nos permite visualizar, a gente pode tirar do versículo de número 50, que é a presença da morte. O vocábulo batismo empregado aí no original significa a morte de Jesus. Outra figura que aponta também para a morte, batizar uma cidade significa sujeitá-la a quase total destruição. Liturgicamente, o batismo veio a simbolizar a morte de um velho estilo de vida e inaugurar um novo estilo de vida. Jesus aceitou a sua própria morte como plano divino para trazer a salvação aos pecadores. Foi na cruz
que Jesus realizou a consumação da sua obra. João 19, verso 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, a presença da morte. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós morremos, espiritualmente falando, ou devemos morrer, espiritualmente falando, para as coisas deste mundo, para os prazeres da carne, coisas que desagradam a Deus e que não nos levarão, em absoluto, como cidadãos para o reino dos céus. A terceira realidade que envolve a nossa decisão por Cristo, que o texto nos permite visualizar, é, a partir dos versículos 52 e 53, a presença da divisão. No judaísmo, que era uma religião da família, as pessoas adoravam a Deus em família mais do que individualmente. No judaísmo, que era uma religião da família, as pessoas serviam a Deus em família mais do que individualmente. Contudo, no cristianismo ou na religião de Jesus, o próprio Jesus previu que suas declarações poderiam cortar esses laços familiares e acabariam por exigir tomadas de decisões individuais. Nosso Senhor percebia que sua missão era divisória e perturbadora. Ele via claramente que a cruz seria um ponto de controvérsia e argumentação e que queria que esse levantamento já estivesse consumado. De fato, queridos, a cruz é um instrumento de separação. Uma separação entre os que o aceitam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e os que não aceitam. A cruz é um instrumento de separação entre aqueles que querem servir exclusivamente a Deus a partir da pessoa de Jesus e aqueles que não querem, que não aceitam. Não são as pessoas que aceitam Cristo que promovem a divisão. A divisão ela acontece por questão de princípios de fé, de valores. Eu deixei de fazer certas coisas e passei a fazer outras. Quem fazia aquelas coisas que eu fazia não aceita as que eu passo a fazer. A cruz é um instrumento de separação entre aquelas pessoas que querem viver piedosamente para louvar a Deus através das suas atitudes e aqueles que arrogante, orgulhosa e soberbamente não querem. Muito pelo contrário, são pessoas que desafiam a Deus, desdenham de Deus, são pessoas que de alguma maneira blasfemam contra o nome do Senhor. A cruz de Cristo propõe a divisão a motivos, a sonhos e a ideias. De fato, queridos, de um lado ficam os que querem Jesus, que o aceitam, que o seguem e que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Do outro lado, ficam os que não aceitam, mas rejeitam o plano salvífico de Deus em Cristo na cruz. Inclusive pessoas que querem ser salvas por benefício, por méritos próprios, porque fazem, porque realizam. Né? De um lado, ficam os que não confessam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Antes tem este mundo com seus prazeres, que são passageiros, mas são prazeres, passageiros, coloridos, enganosos, como o verdadeiro Senhor das suas vidas e das suas ações. Só há dois posicionamentos para se tomar nesta vida. Primeiro, por livre e espontânea decisão, estar completa e totalmente ao lado de Jesus, tendo como Senhor e Salvador pessoal para a vida eterna com Deus, o que implica necessariamente na presença do juízo, da morte e da divisão. Segundo, não aceitar, não concordar com nada disso, não fazer caso, não levar em conta nada disso, não pagar o preço da presença do juízo, da morte, da divisão, mas enfrentar como consequência dessa atitude o enfrentamento da eternidade sem Deus e sob condenação. A pergunta é, o que nós faremos? Com Jesus ou sem Jesus? Que escolha faremos? Que decisão tomaremos? Ao lado de Jesus ou contra Jesus? Que vida nós queremos levar aqui com projeção para a eternidade? Que opção faremos com todas as suas inegociáveis e insubstituíveis implicações? Com Cristo ou sem Cristo? Pense sobre isso. Que Deus abençoe sua vida e que você tome uma decisão por Jesus para estar com Ele na eternidade. Uma boa noite, fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, é um prazer falar com os nossos corações. Tchau, gente, um beijo.